Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje nós estamos em Minas Gerais, é aquele trabalho missionário que nós fazemos mensalmente, uma vez por mês, nós viemos aqui a Minas, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te glorificamos nessa manhã, a qual o Senhor nos permitiu mais um dia estarmos na sua presença, Pai. Viemos através da tua palavra, Senhor, buscar entendimento, discernimento e buscar edificação, Senhor, na tua casa. Pois, Senhor, somos o teu povo, amado e escolhido pelo Senhor. E por isso que nós nos colocamos perante a ti, pois somente o Senhor é o nosso Deus, que cuida, que nos livra, que nos trata, que nos dá, Senhor, condição de estarmos de pé para a honra e glória do teu nome. Pai, mais um dia eu oro por Israel, entregando na tua mão, Senhor, a tua vontade, entregando tudo, Senhor, segundo a tua direção. Peço ao Senhor que o Senhor esteja resguardando a sua promessa, Senhor. Que o Senhor possa, apesar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, estar sempre na direção e nos mostrando aquilo que é correto e errado, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Então o teu povo clama por ti, Pai, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, há mais de 15 anos, nós fazemos essa viagem missionária do Rio para Minas Gerais. Todo mês nós temos uma reunião no segundo sábado, lá em Santa Luzia, numa igreja pequenininha, mas cheia do Espírito Santo, onde a presidente é a pastora Vicentina, uma senhora de 65 anos, se eu não me engano, que nos honra em receber todo mês. Lá nós temos uma reunião de Santa Ceia pela manhã e logo após a reunião de Santa Ceia, nós almoçamos em confraternização. E Deus tem nos honrado porque nem eu sei como é que Deus pode fazer coisas tão maravilhosas, porque são mais de 15 anos viajando do Rio para cá e nem um mês Deus nos deixa faltar condições, o recurso. E hoje nós vamos estar fazendo lá nossa última reunião do ano de 2023, um ano de muita luta, muita guerra, mas que o Senhor nos preservou até aqui. Amém? Então esse é um pouquinho da nossa peregrinação, da nossa caminhada aí na presença do Senhor. Amém? Hoje, Deus, eu acordei com um desejo de falar sobre a nossa vida cristã. E aí eu comecei a estudar, buscar versículos, capítulos, os quais pudessem nos dar entendimento sobre isso. E o primeiro versículo que Deus me deu está em Gálatas 5, versículo 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A vida cristã, ela precisa de ser espiritual. A nossa espiritualidade, ela é fundamental para a nossa vida cristã. E é importante nós entendermos que viver em espírito tem que andar e caminhar junto com o andar no espírito. E para isso, nós temos que envolver alguns princípios importantes dessa vida cristã. Porque se eu não ando em espírito, como vou eu entender tudo ao meu derredor, se tudo é espiritual? A primeira coisa, nós precisamos ter uma vida de Cristo em nós. E aqui no mesmo Gálatas,
capítulo 5. Gálatas 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não existe forma de termos fé se não acreditamos que Cristo é o Filho de Deus. Esse é um princípio básico para podermos ter uma vida em espiritualidade. Mas, além de termos uma vida em espiritualidade, nós temos que viver em santidade. E essa palavra santidade, ela é muito ampla, pelo sentido simples que ela tem. Em Colossenses 3:12, a palavra diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, vida em santidade é profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Devemos evitar nos irarmos com poucas coisas. Devemos evitar lançarmos palavras malditas contra a vida das pessoas. Nós devemos ser canais de bênção, devemos ser mansos, devemos sermos bondosos, e nós vamos ver que essas qualidades, elas inclusive fazem parte do fruto do Espírito. A bondade, a humildade, a mansidão e a paciência, a compaixão, elas se identificam dentro do fruto do Espírito. A seguir, eu tenho entendimento que para ser um homem espiritual, eu devo ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi deixado por Cristo para nos ser um consolador, ser o nosso guia, ser o nosso orientador. Todas as vezes que estivermos em dúvida, devemos buscar o Espírito Santo. Em Romanos 8,14, a palavra diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ser filho de Deus é o princípio de sermos espiritualmente sadios. É termos uma vida em santidade. Então, é importantíssimo que nós, pela graça do Senhor, tenhamos o Espírito Santo como nosso guia, porque assim seremos considerados filhos de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Amém? Isto é princípio, isto é fundamentalidade. Ainda se queremos ter uma vida espiritual e uma devida intimidade com Deus, devemos buscar nos relacionarmos com Deus. Em 1 João 4,13, a palavra diz assim, sabemos que permaneceremos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Relacionamento com Deus, ele é mantido através da oração, através do diálogo. Mas para mim ter esse relacionamento com Deus, eu tenho que honrar ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a primeira pessoa que dialoga comigo. Ele é o interlocutor com Jesus e com Deus. É importante também que nós tenhamos comunhão com a comunidade cristã, com o próximo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim,
e consideramo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. A carta aos Hebreus, ela está orientando para nós vivermos em comunhão, para nós congregarmos um com os outros. É fundamental nós termos esse relacionamento. Então, vamos recordar o que nós vimos agora para termos uma espiritualidade na vida cristã. Primeiro, precisamos ter uma vida de Cristo em nós. Segundo, viver em santidade, disciplinas espirituais. Terceiro, sermos guiados pelo Espírito de Deus, buscar nos relacionarmos com Deus, desenvolver uma comunhão com a comunidade cristã. Não adianta a gente nos enclausularmos dentro de um canto e nos acharmos salvos. Realmente nós não seremos salvos pelas nossas obras, mas a obra, ela edifica a nossa fé. Quando nós exercemos o nosso ministério, quando nós somos colaboradores na casa do Senhor, quando nós fazemos a obra de Deus nas vidas que Deus coloca no nosso caminho, nós estamos edificando a nossa vida espiritual. A nossa santidade, ela é erguida perante ao Senhor. Existem realidades espirituais que nós não temos como deixá-las. Deus, ele é espírito. E a espiritualidade deve unir o coração, a mente e as mãos. Pois, através dessa forma, haverá produção do fruto do Espírito. E Deus renova e sustenta o nosso espírito. Olha aqui no capítulo 5, no versículo 22 da palavra de Deus de Gálatas, o que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós estamos batendo nessa tecla essa semana porque nós temos que ter entendimento que só existe uma forma de agradar a Deus se nós formos a imagem e semelhança de Cristo. E se nós assim não fizermos, nós seremos chamados por Deus de filhinhos. Em João 4:24, a palavra de Deus diz assim, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Deuteronômio 6:5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Salmo 51:10, quando Davi estava ali, sofrendo pelas suas iniquidades, Davi falou com Deus assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Para nós termos uma vida em espiritualidade, nós precisamos andar no espírito e não na carne. Devemos dar alimento para o nosso espírito. É isso que nós estamos fazendo, porque veja bem uma coisa, amados, ter uma vida devocional, ela tem que ter princípios. O primeiro princípio é a oração. É através da oração que nós vamos estreitar a nossa intimidade com Deus. O segundo é isso que nós estamos fazendo aqui. Leitura da palavra diariamente. Nós estamos fazendo um devocional para levantar o interesse na nossa alma de buscarmos mais através da palavra de Deus a Deus. Em terceiro, muitas das vezes nós precisamos do silêncio. É um tempo a sós com Deus. Desligar do mundo e ficarmos na paz, conversando com o Deus Altíssimo. Em quarto, é necessário que nós jejuemos.
Matemos a nossa carne e edifiquemos o nosso espírito. O jejum é para isso, para que o nosso espírito cada vez mais ele se torne forte. É necessário que nós sejamos ofertantes da casa do Senhor, que nós contribuímos com a obra de Deus, que nós ajudemos aqueles que precisam. E por último, meditarmos na palavra de Deus e nos enchermos dela. Isto é uma vida devocional de um cristão. E essa disciplina, ela tem que ser seguida diariamente. Guarde isso no seu coração. Ore todos os dias, leia a palavra de Deus, tenha o seu minuto em silêncio com Deus, jejue. Sempre que Deus te incomodar, contribua com a casa do Senhor, com seus dízimos, as suas ofertas, seja caridoso. E por último, medite sobre a palavra de Deus diariamente. Isso é uma disciplina, é uma coisa que você deve fazer todos os dias, para que a sua vida seja transformada na presença do Senhor. Seja uma vida cristã. Não se esqueça, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar entregando a cada um de nós nesse dia de hoje. Amém? Que você, em nome de Jesus, tenha paz, tenha um espírito de mansidão sobre a sua vida agora e que você possa colocar em prática aquilo que Deus falou conosco nesta manhã. Amém? Pai amado, Pai querido, nosso Deus, eu te glorifico, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Pai, que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, que essa palavra pouse sobre o nosso coração e que nós possamos ter entendimento para colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Pai, te glorificamos e te agradecemos, pois somente o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Pai. Somente o Senhor, Pai, pode nos cuidar, nos dirigir e nos mostrar o caminho correto. Então, Senhor, colocamos tudo no Teu altar para a honra e glória do Teu nome, clamando pela Tua misericórdia, Pai. Livra o nosso caminho de toda astuta cilada do inimigo, Senhor, de todo espírito de inveja, de contenta, palavra de maldição, Pai, que seja lançada contra a nossa vida, Senhor. Pai, a única coisa que te pedimos nesse dia, não afasta o Teu Espírito da nossa presença, não tire o Seu Espírito da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, Pai. Nos ajuda a nos libertarmos, Senhor. Fala conosco diariamente, Senhor. E que tudo em nossa vida seja para a honra e a glória do Teu nome. Cuida dos nossos familiares, da nossa casa, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo o mal, Senhor. E que possamos verdadeiramente enxergar a Tua grandeza sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Nunca se esqueça. Jesus te ama e nós também. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Esteja orando pelo seu próximo, pelo seu irmão. Ore por nós. E juntos somos mais que vencedores em Cristo. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.